Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me caminha. Cantemos juntos: o Senhor é o pastor que me conduz para as águas reposantes, me caminha. Celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor. Nós ouvimos na primeira leitura e também na segunda aquilo que Pedro, apóstolo, dos primeiros seguidores de Jesus e aquele a quem Jesus confiou a chefia da sua igreja no seu início, ele falando, chamando o povo de Deus à conversão. E de tal forma, Pedro anunciou ao povo de Israel que Deus fez com que aquele que eles crucificaram
se tornasse o Senhor da história e da vida. E é a Ele que todos nós devemos seguir, porque nele também nós vamos ter vida. E a sua pregação foi de tão forma inflamada e ungida pelo Espírito Santo que muitos se converteram. Diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que mais de 3.000 pessoas receberam naquele dia o santo batismo, isto é, quiseram seguir os ensinamentos do Evangelho, tornaram-se discípulos missionários do Senhor. A segunda leitura também é de São Pedro. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como sabemos, toda a primeira parte dos Atos dos Apóstolos, na verdade, são as atividades de Pedro apóstolo. E a segunda parte, particularmente, as atividades de Paulo apóstolo. Na segunda leitura é Pedro também quem nos fala na sua carta, e o que ele nos diz? Que nós antes andávamos como ovelhas sem pastor, e por isso nós estávamos dispersos, nós estávamos abandonados, mas agora chegou aquele que é o bom pastor e que vai nos conduzir às verdes pastagens, e com ele e nele nenhum mal temeremos, ainda que passemos por vales tenebrosos, como estamos experimentando neste período de pandemia no mundo. Não precisamos temer, porque Ele é o nosso pastor, é Ele quem nos conduz. E é exatamente disso que vai nos falar o Evangelho. O Evangelho, todo o capítulo 10º do Evangelho de São João, fala-nos sobre o bom pastor. Na primeira parte, fala-nos particularmente de que Jesus é a porta. E na segunda parte, Jesus é o bom pastor. Mas no seu início, nos mostra que o pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor, e por isso elas o seguem. É interessante observar, para melhor entendermos esta passagem, porque Jesus assim se apresenta como bom pastor. Na realidade da Palestina era exatamente assim. Os pastores, eram este o costume, durante todo o dia eles acompanhavam as ovelhas nas verdes pastagens, levavam as ovelhas para as águas, a fim de que as ovelhas pudessem se alimentar. E durante a noite, já cansados, eles vários pastores reuniam as várias ovelhas num único redil. E um deles, tão somente, ficava tomando conta das ovelhas, enquanto os outros pastores iam dormir e descansar. No raiar do dia, todos aqueles pastores que estavam descansando, eles se levantam e voltam ao redil. Chegando lá, eles entram, evidentemente, pela porta, onde estava aquele que ficou de guarda, e quando eles dizem uma palavra ou dão um assobio, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e elas se levantam e
ele vai à frente e as ovelhas saem, uma por uma, seguindo o seu pastor. Porque sabem as ovelhas que ele vai protegê-las, ele vai levá-las para alimentar e para saciar a sua sede, vai levá-las para verdes pastagens. Jesus, conhecedor da realidade do seu povo, ele se apresenta, portanto, como o bom pastor, que nos conduz, através dos seus ensinamentos, à verdade que vai nos dar vida e vida em plenitude. Mas hoje, na primeira parte, ele se nos apresenta como a porta por onde entram os bons pastores. Se, conforme diz o Evangelho, são os ladrões, aqueles que querem enganar para tão somente roubar as ovelhas, eles não entram pela porta. Mas Jesus, recordemos, ele entrou pela porta. Ele, ao assumir, sendo Filho de Deus, a nossa realidade humana, ele não entrou como um ladrão. Ele assumiu a nossa história, assumiu a nossa humanidade no seio da Virgem Maria e fazendo-se tudo igual a nós, menos no pecado, para assim se aproximar de nós, para assim entrar na porta do coração de cada um de nós. E desta forma, ele se torna aquele que entra pela porta e aquele que vai nos anunciar a sua palavra, e nós também conheceremos qual é o seu ensinamento, a sua palavra, e o seguiremos. Sabemos que a porta, ela tem vários significados. Um significado da porta é o sentido de segurança. Quando nós entramos em casa e fechamos as portas, de certa forma nós nos sentimos seguros, protegidos dos ladrões, dos assaltantes. Então, o primeiro significado da porta é a segurança que ela nos dá. O segundo significado que o Evangelho nos apresenta é que a porta, além de dar segurança, ela dá liberdade. Porque quando abrimos a porta, nós sentimos-nos livres para exercer a capacidade de escolha, para decidirmos para onde nós queremos ir, uma vez que a porta se abriu. E Jesus se apresenta como a porta que vai nos conduzir para a vida e a vida em plenitude. Todavia, nós sabemos que hoje são nos apresentadas várias portas, várias ideologias, várias ideias, várias filosofias, através dos meios de comunicação, através de tantas ideias novas que surgem, que querem nos conduzir, mas de modo especial querem nos roubar a liberdade de filhos e filhas de Deus. Estas ideias novas, essas ideologias, são como os ladrões e assaltantes que não entram pela porta, mas que querem nos seduzir para nos enganar e depois tão somente explorar-nos como o ladrão que explora as ovelhas. Jesus, ao contrário, é o bom pastor que cuida de nós. Como o pastor cuida das suas ovelhas. Se alguma se perde, ele vai ao encontro dela. Se alguma está ferida, ele vai ao encontro dela
carrega nos braços e traz novamente aquela que estava extraviada para junto do redil. Assim é Jesus, o bom pastor. Ele quer se aproximar de nós, mas quer que nós todos estejamos atentos à sua palavra. Que nós prestemos atenção à sua palavra, que nós conheçamos a sua palavra, assim como ele nos conhece, a cada uma e a cada um pelo nome, e nos chama: vem, segue-me. Entra, a porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que